Para quem já viveu um relacionamento com uma pessoa narcisista, um simples conflito, uma mera divergência de opiniões, pode parecer uma catástrofe. A mensagem que fica gravada na alma é que, se houver uma briga ou uma discussão, o inferno virá à tona. E o que se aprende da maneira mais dura é que, se você se mantiver firme em sua posição durante um conflito e esperar uma responsabilidade mútua, você enfrentará um destes cenários. Primeiro, uma fúria ainda maior. Segundo, será vítima de gaslighting, ouvindo que você é exigente demais. Terceiro, enfrentará o tratamento de silêncio e o afastamento completo. Ou, na maioria das vezes, a quarta opção, todas as anteriores. E, infelizmente, a quarta opção é quase sempre a resposta correta. A tensão é uma presença constante e sufocante em um relacionamento narcisista. Existe aquela sensação permanente de que a pessoa narcisista pode explodir ou simplesmente levantar e ir embora a qualquer momento. A sua hipersensibilidade, a desconfiança, a facilidade em se sentir provocada, o monitoramento constante de qualquer ameaça percebida. Tudo isso cria um ambiente onde, como se costuma dizer, você precisa pisar em ovos. Essa é a origem da hipervigilância, da dinâmica de pisar em ovos que define todo relacionamento narcisista. Em essência, nós prendemos a respiração durante a maior parte desses relacionamentos e depois nos perguntamos por que nosso corpo está desmoronando, por que a ansiedade se tornou nossa sombra. Toda criança que cresce com um pai ou uma mãe narcisista suporta isso, aprendendo desde cedo a evitar irritar ou provocar o genitor a qualquer custo. A mensagem em um lar narcisista é clara: o conflito deve ser evitado de todas as formas. E isso não é diferente em um relacionamento adulto. O conflito está sempre ali, enrolado como uma serpente, pronto para dar o bote. Na verdade, muitas vezes, o colapso e o esgotamento dos sobreviventes nesses relacionamentos podem significar que os conflitos diminuem, não porque as coisas melhoraram, mas porque você está exausto demais ou desmoralizado demais para continuar a lutar. Mas é crucial entender o seguinte: nem todo conflito é ruim. O conflito é uma parte integrante e necessária das relações humanas. Nós não vamos concordar sempre. Em um relacionamento saudável, com duas pessoas emocionalmente maduras, pode haver palavras acaloradas, sim. Mas depois vem a responsabilização, os pedidos de desculpa sinceros e significativos, a vontade de refletir sobre o que aconteceu e, finalmente, um compromisso de acertar, de aprimorar a comunicação. Não há punição, tratamento de silêncio ou rancor guardado por dias a fio. Todos nós temos feridas de apego. E durante um conflito, essas feridas podem ser ativadas. As pessoas com apego ansioso podem se sentir aterrorizadas com o abandono e tentar resolver tudo rapidamente. As com apego evitativo podem se fechar por um momento, criar uma distância. Mas, e este é o ponto-chave, elas conseguem sair desse estado. Depois que a reação inicial do sistema nervoso passa, elas podem ter uma conversa reparadora, porque valorizam o relacionamento. Elas conseguem ser responsáveis e até vulneráveis. Nossas feridas de apego não nos condenam no conflito. O narcisismo, no entanto, condena. Para uma pessoa narcisista, não existem dois lados. Existe o lado dela e o lado errado. Que, no caso, é o seu. A combinação da indignação, das defesas grandiosas, da falta de autoconsciência, do sentimento de direito sobre tudo, e da incapacidade de ter empatia por um ponto de vista que não seja o seu, significa que o conflito não é apenas profundamente doentio. O pior é que muitas vezes não há um caminho claro para reparar e restaurar a conexão depois dele. Claro, pessoas narcisistas podem oferecer pseudo-desculpas. Quem nunca ouviu o clássico "Sinto muito que você se sinta assim"? Elas podem até fingir estender um ramo de oliveira, que você é obrigado a aceitar no tempo delas.
Se não aceitar, o rancoroso passa a ser você. Pessoas narcisistas também podem ter um ataque de fúria explosivo, dizer coisas imperdoáveis sobre você e, no dia seguinte, agir como se nada tivesse acontecido, acusando você de fazer tempestade em copo d'água por querer conversar sobre o assunto. Portanto, as reparações não são reparações de verdade. São o equivalente a colocar fita adesiva em uma janela quebrada. A janela continua quebrada. É essa falta de reparação genuína que faz com que o relacionamento narcisista se torne cada vez menos saudável com o tempo. Pode haver uma falsa reparação, ignorar o que aconteceu, você assumir toda a culpa, eles te darem uma desculpa sem sentido. Mas isso não é reparar. É apenas fingir que está tudo bem. Com o tempo, o relacionamento parece cada vez menos seguro, mais vazio, menos real. E você se sente cada vez mais desconectado. Ele morre uma morte lenta, porque não pode ser consertado. Você não pode simplesmente passar fita adesiva em tudo. Uma hora, tudo desmorona. Estar em relacionamentos assim nos dá uma noção distorcida do que significa um conflito e reparação. O conflito passa a ser visto como um fim irreparável, como terror. Desperta um sentimento avassalador de o que eu fiz de errado. E, infelizmente, esse medo pode transbordar para outros relacionamentos, incluindo aqueles que poderiam, sim, ser reparados. Nem todos os relacionamentos são irreparáveis. Na verdade, o conflito pode ser o ponto em que um relacionamento floresce, cresce e sobe de nível. É onde a confiança pode ser construída, não apenas na outra pessoa, mas em nós mesmos. Mas o medo do conflito, que nasce dos relacionamentos narcisistas, significa que, se você é um sobrevivente, pode sentir que não é bom em lidar com discussões. O maior risco é a tendência de assumir rapidamente a culpa apenas para manter a paz, para que o relacionamento continue. Relacionamentos narcisistas nos programam para isso. Nossa resposta automática no conflito se torna assumir a culpa, aceitar qualquer desculpa, evitar tópicos sensíveis e nunca, jamais, esperar ou pedir por responsabilidade. Nós nos encolhemos para fazer o relacionamento funcionar. Como sobrevivente, o conflito pode ser muito perturbador. Mas precisamos reaprender a lidar com ele. Ou, como se diz hoje em dia, a ter conversas difíceis. De muitas maneiras, ter essas conversas é o equivalente a entrar na jaula do proverbial tigre. Você aprende muito sobre como uma pessoa é construída observando como ela lida com um conflito. No final, vocês conseguem chegar a um lugar de equilíbrio, onde você se sente ouvido. Uma reparação verdadeira acontece quando, mesmo após um conflito, você se sente seguro, conectado, ouvido e visto. O que não é reparação é você sempre assumir a culpa, a outra pessoa guardar rancor para sempre, e a narrativa contínua de que você é o problemático por querer resolver as coisas. Pessoas narcisistas preferem apenas brigar ou te dar o tratamento de silêncio. Elas não querem, e acho que nem são capazes, de ter uma conversa difícil e equilibrada. Elas só querem ter um ataque de birra, fazer você se sentir mal e depois agir como se o problema fosse você. Ninguém é perfeito durante uma discussão. Nossa tendência humana é nos defender ou nos fechar. Mas se não somos narcisistas, podemos fazer o trabalho vulnerável da responsabilização e elevar nossos relacionamentos a um novo patamar. Pode levar um tempo, mas se permitirmos que a poeira baixe e observarmos como o conflito se desenrola, isso nos dará os dados de que precisamos para saber do que se trata realmente aquele relacionamento. Rupturas relacionais podem ser reparadas. Talvez não em relacionamentos narcisistas ou antagônicos, mas em muitos outros. E quando você vê a diferença, você entende. A reparação é possível. E quando você reconhece que esse é, muitas vezes, o ponto de inflexão entre relacionamentos doentios e saudáveis,
Isso lhe dará fé no que pode acontecer quando o conflito é reparado e o relacionamento pode avançar em uma direção de maior confiança. Se esta reflexão te ajudou de alguma forma, considere compartilhá-la. Sua atitude pode ser a luz que alguém, em algum lugar, precisa para entender sua própria história e encontrar um caminho mais saudável. Ao se inscrever em nosso canal, você se junta a uma comunidade de aprendizado, cura e fortalecimento.